Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor já viajou para os Estados Unidos para iniciar sua pré-temporada e após fechar com Enzo, Dias e Wendel, agora o São Paulo busca um lateral direito no mercado e pode ter um time aí na disputa, né, pessoal, pelo lateral Natanael do Coritiba. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora sobre a chance de o São Paulo tomar um chapéu de um time da Série A, no caso o Atlético Mineiro, por Natanael. São Paulo busca um lateral direito desde que tomou a decisão de não renovar o contrato com o Rafinha. E o lateral de 23 anos do Curitiba passou a ser a bola da vez. Até porque o Natanael gostou da proposta feita pelo São Paulo e está batalhando nos bastidores para conseguir sua liberação no Curitiba. O contrato do Natanael com o Coxa termina em dezembro desse ano e ele já anunciou que não renovará, mas depende de um acordo entre o São Paulo e o Curitiba para que o negócio possa ser dado como oficial. Foi nesse interim que o Atlético Mineiro apareceu procurando primeiro o Curitiba, o que animou os dirigentes do Coxa. Hoje posso assegurar que a preferência do Curitiba é de fazer negócio com o Galo em vez de fazer negócio com o Tricolor. Resta saber se vai haver acordo entre os clubes e mais, se o Natanael vai abrir mão de jogar no São Paulo, para onde ele já demonstrou sua intenção de atuar, para defender o Clube Atlético Mineiro. Galo que não terá o Mariano para essa temporada, mas que manteve o Saravia para 2025. Só para completar o noticiário do São Paulo, para tentar convencer o Curitiba a fazer negócio, o Tricolor chegou a oferecer alguns jogadores, entre eles o volante Luan, que disputou a última temporada pelo Vitória. Só para arrematar ainda sobre o São Paulo, César Luiz Melo trouxe a informação de que Egson Mendes rescindiu seu contrato com o São Paulo. Não é oficial ainda, existem negociações, essa é a ideia do São Paulo, mas o martelo não foi batido até esse momento. O tricolor que joga com o Cruzeiro no próximo dia 15 lá na Flórida, vai ficar alternando ali entre Fort Lauderdale, Miami, Orlando, e no dia 19 tem jogo contra o Flamengo, também lá na Flórida, nos Estados Unidos, nessa pré-temporada do tricolor fora do Brasil. E nesse meio tempo vai estar rolando o Campeonato Paulista. O primeiro jogo contra a Inter de Limeira foi adiado, seria no dia 15 no Morumbi. São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista, então, de fato, no dia 20 agora desse mês, fora de casa, com o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. Serão 29 jogadores do São Paulo lá nessa pré-temporada, e os jogadores que estavam de férias lá nos Estados Unidos, Alisson, Jandrei, Ferreira, vão encontrar diretamente o elenco, a delegação lá nos States, na terra do Tio Sam, já estão por lá. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar um pouquinho mais do tricolor, que segue no mercado, hein, minha amiga? Daqui a pouquinho a gente volta. Perfeito, então, Zé, já te chamo, tá? É o que a gente estava falando, né, de pré-temporada, né, Silver? Perguntei pro Alex outro dia, para você também fica essa questão. E aí, o que você acha dessa viagem? Eu acho interessante divulgar a marca, ganha uma grana, porque esses campeonatos aí, né, tem verbas especiais. Agora, o que eu quero ver mesmo é o time de São Paulo melhor do que 2024. E existe uma grande possibilidade de que isso aconteça. Porque na virada do ano, alguns colegas, alguns amigos são paulinos, não só da imprensa, mas amigos meus também, não sei não, São Paulo isso, São Paulo aquilo. Cara, São Paulo manteve praticamente a espinha dorsal, né? E traz o Oscar, que é uma incógnita, mas em tese é um jogador que vai elevar o nível técnico do meio campo, um meia que o São Paulo não tem. Então eu tô vendo assim um time bem competitivo. Com o Oscar, com o Lucas, com o Caleri, com opções para o banco. Por exemplo, o Luciano não vai ser titular? Fica como... Não sei. Acho que vai. É uma possibilidade. Mas mesmo no ano passado, ele não era absolutamente titular. Áudio e vídeo. Olha aí a dupla aí. Aí o Lucas e o Oscar. E o Oscar, o Caleri no ataque. Aí vai sobrar gente. Ele é bem mais alto que o aí Lucas, pode sobrar pro Oscar, de repente. Não vinga, vai pro banco. Acredito que ele vai ser o titular. Quem vai sair? Luciano sai, tem Ferreirinha para entrar também. Então o São Paulo fica com um bom elenco. Vai faltar um lateral, né, direito, o esquerdo vai chegar na metade do ano, tá chegando aí um que é reserva do River. Mas eu acredito que o São Paulo tem uma chance legal de disputar quase tudo. Talvez o Campeonato Brasileiro seja um pouco mais complicado por regularidade e tal, mas mesmo no Brasileiro, acho que o São Paulo pode brigar lá em cima, como brigou por G4, G5, G6. Né? Não que o objetivo tenha que ser a Libertadores direto, mas o São Paulo chegou a uma vaga direta para a Libertadores com esse elenco. Eu acho... E passou raspando, hein? Então, e eu acho que, em tese,
o São Paulo tem possibilidade de fazer uma temporada melhor, porque o elenco, eu acho que melhorou em relação ao ano passado. Ficou menos numeroso, porque alguns jogadores saíram, e acho até que jogadores úteis. O Wellington Rato, o Nestor poderia voltar a ser útil, embora a torcida já não suportasse mais. Né, coisas que acontecem nessa relação de torcida com o jogador, né? A gente não explica muito bem isso, não dá para ter uma resposta lógica. O Gabriel Menino com o Palmeiras também, a mesma coisa. É jogador que tem qualidade, você já fez coisas importantes, fez gols em finais. O Rony, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, o Rony. Então, tem coisas que acabam acontecendo. E no São Paulo também aconteceram. O Rafinha, que era uma alternativa de lateral, também foi embora. O Wellington, que era o lateral esquerdo, também foi embora. Então, o São Paulo perdeu peças. E está tentando repor, está tentando contratar. E do meio para frente, sobretudo, acho que o São Paulo melhorou um pouco em relação ao ano passado. E se colocar em prática isso que a gente já está falando... era um meio para frente muito bom. Bom, e olha, o São Paulo chegou aonde chegou com o Caleri não jogando nada. Hein? Nada. Se de repente ele tiver uma temporada melhor em 2025, isso pode fazer com que o time dê ainda um ganho maior, Quando você fala jogando nada, é não fazendo os gols. Isso, Porque para ele um sempre centroavante deixa não tudo jogar em campo. nada não é evitar gol, é não fazer gol, né? Se a gente fala que o goleiro não joga nada, não é porque ele não fez gol, é porque ele tomou frango. Então é isso. Inclusive, se ele tivesse feito os 2 gols que ele teve cara a cara contra o Botafogo lá, que foi um amasso do Botafogo na Libertadores. E aqui, apesar dele ter feito o gol que levou a decisão para pênaltis, o São Paulo poderia ter ido mais longe na Libertadores. Verdade. Poderia até ter batido o campeão. O ano dele não foi legal. Vamos chamar de novo o José Paes aqui para um novo contato lá direto do CCT da Barra Funda. Ô Zé, tem jogador se despedindo aí do tricolor? Pois é, minha querida Marina. O São Paulo tá tentando fazer com que 2 jogadores de fato se despeçam, saiam aqui do São Paulo, o Orejuela e também o Jackson Mendes. Esses 2 jogadores não atuam há muito tempo pelo São Paulo. Na última temporada, agora de 2024, só para vocês terem uma noção, eles praticamente só treinaram aqui no CCT da Barra Funda. O Orejuela, que é colombiano, tem contrato com o São Paulo até março agora, desse ano de 2025, então já está acabando o contrato dele com o São Paulo, foi emprestado recentemente aí para Atlético Paranaense, Grêmio, até para um time lá do país dele, o Independiente Medellín. O São Paulo tentou de tudo com esse jogador, que quando veio do Cruzeiro lá em 2021, foi uma grande contratação, todo mundo entendia assim, daquela forma. O Jackson Mendes, esse tem contrato até o final do ano agora, de 25, com o São Paulo, veio aqui para o Tricolor depois da Copa de 2022, com o aval do técnico Rogério Ceni, chegou a jogar um pouco com o Rogério, mas depois com os outros treinadores nunca conseguiu repetir aquele futebol lá da Copa do Mundo de 2022. Então o São Paulo tentando a rescisão desses 2 caras, porque esses 2 jogadores custam mensalmente ao São Paulo aí quase R$1 milhão, é muito dinheiro. Então por isso que o São Paulo está tentando aí essa rescisão contratual com esses 2 atletas. Falando um pouquinho do Enzo Dias, jogador que foi contratado pelo São Paulo por empréstimo, né, junto ao River Plate. Chegou ontem aqui no Brasil, vai passar por exames médicos, todo aquele trâmite burocrático, e depois deve ir lá para os Estados Unidos para encontrar a delegação do São Paulo para essa pré-temporada lá na Flórida. Para a gente finalizar, viu, Marina, o Eric, jogador ponta, rápido do São Paulo, recebeu algumas sondagens de clubes da Série A, mas o São Paulo descartou. Eric tem contrato, fez 3 gols pelo Tricolor na temporada passada e segue aqui no São Paulo, tá com o time, segue com o time lá na Flórida para pré-temporada. Embarcou todo mundo na estica lá, deu um panorama geral, o Liseiro não fica, o Luciano, que muita gente falava, não vai ficar, tem proposta do quê? Ficou o Luciano. O Arnaldo, das poucas coisas que ele fala, quando ele consegue falar no meio da ação, ele fala, o São Paulo vai sofrer esse ano, bem baixinho, ele fala, porque ele não está conseguindo falar muito, né, lá no meio da selva, mas ele fala sempre isso. É um cenário meio catastrófico, não é não? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Ontem, quando ele conseguiu um breve contato com ele ali, ele falou, vocês estão menosprezando, porque vai ser horrível, porque vai cair e tal. Tá, mas vamos olhar para os adversários. O Flamengo tem um elenco praticamente pronto, né? E tá vivendo uma revolução. Tá, e o negócio não tá pegando bem, parece. Isso, a gente vai falar sobre isso. O Botafogo desmanchou, não tem treinador ainda. Não dá pra saber, hein? Janeiro, não dá pra trás, não tem treinador. O Corinthians manteve. O Palmeiras, sim, manteve, está se reforçando. O Atlético perdeu jogadores, chegou agora o novo treinador. Cruzeiro fez contratações na baseada. Gente, o Inter e o Grêmio
né? Não estão também ativos no mercado. Eu acho que é um cenário um pouco catastrófico que eu tinha também, mas mudei depois da explicação que você me deu ontem. Eu mudei de opinião, porque você escalou um time reserva do São Paulo absolutamente capaz de suprir as necessidades do clube, desde que os dois laterais cheguem, né, os laterais para o lado esquerdo, e que os 4, 5 meninos da base respondam também. Então, você vai ter 27 jogadores, mais 3 goleiros, 4 goleiros, 31 jogadores. O que chama a atenção são os números, né? Ah, mas o São Paulo está saindo 10, 11, 15, mas tem um monte de jogador que nunca jogou nada no São Paulo. Orejuela, que ainda não fechou a rescisão, né? O Mendes, o Lisieiro, que em algum momento ele foi importante, mas, enfim, eu acho que é um cenário um pouco catastrófico demais, entendendo que já no meio do ano, ou no mais tardar, no início do ano que vem, o São Paulo vai ter mais fôlego para buscar jogadores, né? Investir no futebol. E tem as duas coisas acontecendo, né? O Enzo Dias chega, ele já vai lá para os Estados Unidos, deve ser incorporado ao elenco. Galopo saindo, esse rendeu muito pouco no São Paulo, o Vessa. O São Paulo tem um desafio, né? Até falando com o Tironi antes do programa, eu falei, o Corinthians joga dia 16, quinta-feira, Campeonato Paulista, lá em Bragança e tal. Aí ele lembrou, falou, o São Paulo ainda não, porque vai jogar, pega o Cruzeiro, né? Então, na quarta-feira. Na quarta, então todo mundo com aquela expectativa até de ver qual vai ser desse Cruzeiro. E aí você já tem um enorme desafio ali para o São Paulo no começo do ano. Não foram perdas muito consideráveis, vocês têm razão. Nestor, Araújo, a galera toda que estava sendo menos utilizada. O problema todo é que vários dos jogadores do São Paulo, isso eu acho que é um negócio preocupante, vários dos jogadores do São Paulo, pela idade avançada, esses caras estão uma temporada mais velhos. Então, e eu tô com muito isso na minha cabeça, porque no caso do Corinthians, isso fez muita diferença. Os caras quando chegam, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Will, essa galera que chegou em 21, cara, em 22 eles já não foram a mesma coisa e 23 menos ainda. E é incrível, parece que não, mas quando você já está acima de 30 anos, qualquer ano que, sei lá, de 22 para 23 não muda muito, 23 para 24 não muda. Enfim, para o jogador profissional não muda. Mas a partir de 30, 31 anos... Cada ano que passa ele fica mais velho. Cada ano fica mais difícil, o corpo sente mais, você tem mais dificuldade. Então, eu entendo que as perdas não foram tecnicamente tão grandes, mas os veteranos vão estar essa outra temporada, então o seu Lucas, seu Luciano, jogadores que estão... o volante, o Luiz Guilherme... Pô, meu Deus. O que veio da Arábia? O volante. Quem? O volante, o Luiz Gustavo? Luiz Gustavo, perdão. Enfim, toda essa galera já vai ter um ano mais velho, o corpo já vai sentir um pouco mais. Então, acho que isso o São Paulo tem que ficar esperto. Num calendário normal de 70, 74 partidas, eu acho que isso daí, em determinado momento, vai pedir, a conta vai chegar. Se fosse um calendário mais tranquilo, eu acho que esse elenco daria conta tranquilamente do riscado ali, um cenário como a do Santos, o ano passado, 50 jogos. Uma das maiores preocupações do nosso querido Arnaldo, que hoje não está aqui, são os volantes, né? Ou a volância. Que coisa horrorosa esse termo, né? Não é feio. Volância. Toma um remedinho para enjoo, né? Com volância. Que são 4 volantes muito bons, cara. Sim. Certo? Ninguém saia, né? Então, aí estamos falando. Agora tem esse Hugo, bom jogador. Então, tem que ver os dois titulares, qual vai ser a condição física deles. Vamos certo? falar. O Alisson. Já voltou, né? O Alisson já voltou. Então, o nível, quando vai ser o nível mais alto deles? O Bobadilha, que é um jogador interessante. O Alisson e o Pablo Maia, né? Exato, estou citando os 4. O Pablo Maia, que esse para mim é a minha incógnita, porque a contusão dele foi grave. A gente não sabe quando ele vai reatingir a forma, como ele vai voltar. Mas se você incorpora o Hugo e ainda tem o argentino, né, que tá lá, como é o nome dele, que veio... Santiago Santilongo.
Você tem 6 E ainda volantes tem o outro. para 2 vagas. O Marcos, Tem o Marcos Antônio. O Marcos Antônio É um... um pouquinho mais, mas também tem o Marcos Antônio. Cara, então assim, acho que se pintou um cenário um pouco catastrófico. Eu acho que a diretoria Os zagueiros são bons, do tem meio o para frente o time define bem. tem um mérito legal que é atacar o buraco que estava lá. Ah, é a lateral esquerda, eu vou atacar esse buraco aqui. Isso é um mérito. Não tá pensando no outro atacante ou no outro lateral direito, no outro volante, não. Onde que é o meu buraco? Ó, você tá com um buraco na lateral esquerda, um absurdo. Eu vou para cima de 2 e vou tentar os 2 e resolvo. Isso eu acho que é um mérito mesmo, assim, não tá meio desfocada em outras posições e outros assuntos. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após fechar com Enzo Dias e o Wendel para a lateral esquerda, o São Paulo agora busca um lateral direito no mercado. A bola da vez é o lateral direito do Coritiba, né? Natanael, de apenas 22 anos. Mas segundo o jornalista Jorge Nicola, o Atlético Mineiro entrou na parada. Agora vamos ver, né, pessoal, se o São Paulo consegue fechar com esse jogador. Até porque, na minha opinião, mesmo se o Moreira ficar ou sair para o Porto, mesmo assim o São Paulo tem que buscar um lateral direito, já que o Rafinha saiu, né, pessoal? Então o São Paulo tem o Igor Vinícius e o Moreira no momento no elenco. E o Moreira vive muito tempo lesionado, né, galera? É um bom jogador. Eu gosto dele, né, quando ele joga. Mas ele joga sempre 1, 2, 3 jogos, depois fica 1, 2 meses fora. É a mesma coisa do Lisieiro, né, na minha opinião. Então, se eu fosse o São Paulo, eu buscaria um lateral, mesmo que se o Moreira ficar, até porque a temporada é longa. Já na lateral esquerda, agora o São Paulo está bem servido, na minha opinião. Eu já falei alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse o dirigente do Tricolor, eu tentaria trazer 2 laterais esquerdos, até porque o Wellington já foi embora, o Jamal Lewis também. O São Paulo ia ficar com apenas o jovem Patrick, né, no elenco, e agora com a chegada do Enzo Dias e o Wendel, né, que pode chegar no meio do ano ou já nesse mês, né? O São Paulo tenta antecipar a sua chegada, mas o Porto está dificultando, né, a saída do Wendel. O São Paulo ofereceu o Moreira, né, mas agora o Porto quer a compensação financeira também. E se for desse jeito, o São Paulo já avisou que vai esperar até o meio do ano, né, para a chegada desse jogador. Então o São Paulo já está bem servido, né, galera? No meio campo também com a chegada do Oscar, na minha opinião, o São Paulo foi um bom negócio. Para a lateral direita agora apenas que falta. Na zaga o São Paulo está bem servido também. De volante também, né, galera? Eu já falei também em alguns vídeos atrás que se eu fosse o Tricolor, eu não renovaria nem com o Luiz Gustavo, nem com o Lisieiro, porque o São Paulo já está bem servido. Tem Pablo Maia, né, que vai voltar de lesão. Tem o Alisson, tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio. O Tricolor também tenta fechar um pré-contrato com o Thiago Mendes. Mas o São Paulo já renovou com o Luiz Gustavo, né, galera? Agora o Lisieiro deve deixar o Tricolor. Então, na minha opinião, o São Paulo já está com um elenco bem forte, né, galera, para disputar essa temporada. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo calcula, né, com essas várias saídas que teve no elenco, o Tricolor já vai economizar cerca de 2 milhões de reais por mês. O Rato foi pro Vitória, né, galera? O Nestor e o Michel Araújo saiu pro Bahia. E o Galo foi pro River Plate. O São Paulo vai rescindir também com o Jackson Mendes. O Orejuela também não deve ficar. O Nicão também, né? O São Paulo não vai renovar o contrato. O Rafinha também saiu. Então o São Paulo já teve várias saídas no elenco confirmada. Eu vi alguns torcedores e alguns comentaristas criticando, né, algumas saídas, como a do Ayrton Rato, por exemplo. O Rato eu não acho um negócio tão ruim assim que o São Paulo fez. Até porque já é um jogador veterano, né, de 33 anos. Não fez uma boa temporada ano passado. E com a saída dele, né, galera, vários jovens vai ter mais oportunidades, como o William Gomes, né, o Henrique Carmo. Então, assim, eu espero, né, se o Zubeldia não continuar com essa teimosia, né, galera, eu já vi várias pessoas falando que ele pode utilizar o quarteto nessa temporada, com o Luciano, o Oscar, o Lucas Moura e o Caleri. Na minha opinião, não faz muito sentido, galera, até porque são vários jogadores acima de 30 anos. Então, se eu fosse ele, eu colocaria o William Gomes de um lado, do outro Ferreirinha ou o Lucas Moura, no meio campo o Oscar, de centroavante o Caleri. Eu sei que muitos torcedores, né, que o Caleri fica na reserva, mas na minha opinião, né, pessoal, não concordo muito, até porque eu acho que o Caleri joga muito mais que o André Silva, e que com o Oscar jogando ali no meio, né, pode dar muito mais assistências, né, pro Caleri. Então vamos ver, né, como é que ele vai se sair nesse começo de temporada. E o atacante Lucas Moura
conversou com a imprensa e falou sobre a chegada de Oscar, seu parceiro nas categorias de base. Então abre aspas aí para ele. Feliz com a chegada do Oscar, é um grande reforço, porque é um craque de bola e vai nos ajudar muito. É um grande amigo, fizemos a base juntos e estou muito animado com essa parceria. Nas redes sociais, Oscar divulgou uma mensagem que recebeu de Lucas Moura em novembro. Nela, o já atacante do São Paulo faz um convite para o meia jogar pelo tricolor em 2025. Ao lado, o jogador postou uma foto dos dois juntos no saguão do aeroporto. Oscar e Lucas Moura jogaram juntos na categoria de base do tricolor. Em Cotia, conquistaram títulos, mas não chegaram a atuar juntos no profissional, já que o meia subiu para o profissional e depois se transferiu para o internacional. Nos Estados Unidos, o São Paulo disputará a FC Series, a antiga Florida Cup. O tricolor encara o Cruzeiro no próximo dia 15, depois enfrenta o Flamengo no dia 19. E o Lucas Moura então, pessoal, animado com a chegada do Oscar. Na minha opinião, foi uma boa contratação, até porque o São Paulo teve o apoio da Superbet, para pagar metade praticamente do salário. E o São Paulo fez certo, pessoal, até porque o tricolor não tem dinheiro para tirar um jogador de outro time, pagar os direitos econômicos. E o Oscar chegou livre no mercado, então o São Paulo não precisou comprar o direito do jogador. Assim como o Wendel, galera, deve chegar aí de graça, que já assinou um pré-contrato. O Thiago Mendes também, deve chegar de graça no meio do ano, se o tricolor conseguir fechar um pré-contrato com ele. O Enzo Dias também foi por empréstimo, também o São Paulo não investiu para contratar esse jogador. O São Paulo pode investir apenas no Natanael, se for atrás mesmo desse lateral. Então o tricolor não investiu muito, Então o São Paulo espera nesse ano fechar com um superávit de mais de 44 milhões de reais. Vamos ver se isso se confirma, pessoal? Até porque ano passado o São Paulo não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo. Mas o tricolor espera que com esse fundo de investimento o São Paulo vai reduzir quase pela metade, os juros que tem durante o ano. E assim vai sobrar bem mais dinheiro, pessoal, para investir no futebol. O São Paulo também espera fechar em breve a parceria com o empresário grego Angelos Marinakis para suas categorias de base. Então o São Paulo deve ter uma das melhores categorias de base nos próximos anos, se conseguir fechar essa parceria. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.